Olá! Olha, no vídeo de hoje a gente vai entender aí, compreender melhor sobre tabelas e gráficos, tá? Como é que a gente faz a interpretação de um problema quando vem gráficos e tabelas? Como é que a gente compreende, faz a leitura, tá? Então a gente vai ver isso nesse vídeo. De primeiro, vamos começar aqui pelas tabelas. Aonde é que encontramos tabelas? Em diferentes situações do nosso dia a dia. Por exemplo, se eu recebo um boletim da escola com minhas notas, é um exemplo de tabela. Em alguns alimentos que a gente compra, que vem aí com um valor de cálcio, de gordura, então isso aí também é um exemplo de tabela. No seu caderno, que vem ali para você colocar o seu horário, segunda, terça, quarta, é uma tabela. Calendário é uma tabela. Então, as tabelas aí estão presentes na nossa vida, tá? E é importante a gente compreender, entender, tá? Sobre elas. Então, os dados em uma tabela, eles são distribuídos, tá? Em colunas e linhas. E o que é coluna e linhas? Vamos lá. Colunas são essas daqui, ó, tá? Então, aqui nessa nossa tabela, a gente vai ter 1, 2, 3 colunas, tá? E as linhas equivalem a essas daqui. Eu vou ter 1, 2, 3, 4 linhas, ok? Então, nessa minha tabela, eu tenho 3 colunas e 4 linhas. E a gente também vai ter a célula, tá? Que é essa parte aqui que eu pintei, ok? Então, por que é importante saber isso? Porque vamos supor que eu fale da terceira coluna, observe a terceira coluna, e você vai ficar pensando o que é coluna. Então, você já sabe, coluna e linhas, tá? Então, se eu disser, observe a quarta linha da segunda coluna, você vai quarta linha da segunda coluna, tá? Então, as tabelas sempre vão estar distribuídas dessa forma, em coluna e em linhas. Então, antes de fazer uma tabela, a gente precisa coletar dados, tá? Fazer uma pesquisa aí. E pode ser a respeito de qualquer coisa. Por exemplo, na sala de aula, eu posso fazer uma pesquisa sobre a idade dos meus alunos, eu posso fazer uma pesquisa sobre a cor preferida deles, tá? Você faz uma pesquisa normal, após você obter os dados, você coloca na tabela. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo de tabela. Esse exemplo aí de tabela, ó, a pesquisa foi em relação ao quê? A frutas favoritas. Então, aí ele perguntou a 4 pessoas qual era a sua fruta favorita. Então, temos aí, de um lado da tabela, tem crianças, que são as pessoas que participaram da pesquisa. E do outro lado temos as frutas que elas escolheram, tá? Então, aí a Aline escolheu maçã, Roberto, manga, Karina, uva e Samuel escolheu laranja, tá? Então, fez aí a pesquisa. Após fazer a pesquisa sobre a fruta preferida de cada um, apenas colocou aí na tabela como vocês estão vendo. Então, aí, essa tabela é uma tabela simples. Observa aí que só vai ter 2 colunas, tá? Então, é bem simples e bem fácil de você compreender ou de responder alguma coisa em relação a ela. As tabelas, elas também podem ter outra forma, tá? Que é a de dupla entrada. E o que seria isso? Dupla entrada é aquelas tabelas que trazem mais informações, tá? Que trazem mais colunas, que é mais complexa, tá? Então, ela não vai ter apenas 2 colunas, ela sempre vai trazer mais colunas. Como tem aí o exemplo que eu estou colocando aí, que fala assim, preferência de salgados. Então, coxinha, eu tenho os alunos e as alunas, tá? Então, observe que ela é mais complexa aí, eu tenho os meninos e as meninas, o salgado preferido de cada um. Então, se eu fosse responder alguma coisa em relação a essa tabela, eu teria que prestar mais atenção, tá? Se eu estou falando de meninos, ou dos dois, tá? Por exemplo, se perguntasse aí, alunos preferem coxinhas, então eu não ia poder dizer apenas 9 ou apenas 3, mas juntar o 9 com o 3, tá? Que seria aí o geral dos alunos e das alunas, tá? Então, essas tabelas de dupla entrada, elas são mais complexas e exige que a gente se concentre e tenha uma melhor compreensão. Se eu perguntasse qual a quantidade de meninas que gosta de enroladinho,
Então, você ia olhar na coluna das meninas, que equivale a 3 meninas. E se eu perguntasse qual é a quantidade de alunos que gosta de enroladinho? Você ia somar o valor das meninas com os dos meninos. Então, vamos ver agora a respeito dos gráficos de barras. O que é um gráfico de barras? Um gráfico de barras é um gráfico onde traz barras retangulares, como tem aqui o nosso exemplo, também chamadas de colunas, tá? E esses gráficos ele pode vir na horizontal ou na vertical, tá? Aí não importa. Então esses gráficos eles vão ter um comprimento, tá? Proporcional ao número que ele está representando ali. Então todo gráfico aí ele vai ter os números, tá? Para poder você identificar. Geralmente vem, quando não vem esses números aqui, vem a legenda ao lado, tá? Geralmente vem assim. Por exemplo, azul. Aí pinta aqui de azul. E tem, por exemplo, terceiro ano. Esse quadradinho de vermelho, quarto ano, que equivale a esse. Tá? E assim sucessivamente. Então, quando não tem um número aqui embaixo, você sempre vai observar a legenda, que a legenda vai estar dizendo qual é qual aqui, tá? Qual cor se refere a qual dado. Então, aqui eu trouxe um exemplo da quantidade de alunos que eu tenho na minha turma, né? Isso eu tenho a turma do terceiro, quarto e quinto ano, só para exemplificar aqui. Então, vamos lá. Se eu perguntasse a você qual é o número de alunos do quarto ano, você ia olhar a coluna do quarto, olha aqui onde está o quarto, ok? E você vai olhar qual é o número que está correspondendo a ela, tá? Ó, então, a gente vê aqui, ó, que a minha coluna está diretamente para o 4. Então, aqui eu tenho, no quarto ano, 4 alunos. Se eu pergunto qual o número de alunos que eu tenho no quinto ano, você vai olhar a coluna do quinto ano e vai ver para que número ele está. Olha cá, por 6. Então, quer dizer que no quinto ano eu tenho 6 alunos. E assim sucessivamente, tá? Vai ter gráficos aí de vários tamanhos. Aqui é só para exemplificar. E se eu perguntasse a você qual a diferença de alunos do quinto e quarto ano, o que você iria fazer? Pegaria o número de alunos do quinto ano, que é 6, e o número de alunos do quarto ano, que é 4. E você ia fazer a subtração. 6 tira 4, 2. A diferença é de 2 alunos. Da mesma forma, se eu quisesse saber a quantidade de alunos que eu tenho no geral, você ia somar o número do terceiro ano, do quarto e do quinto. 2 com 4 com 6, tá? Então, é bem simples. É só você fazer a observação do gráfico aí que você vai conseguir responder o que está sendo proposto, tá? Então, essa foi nossa aula sobre tabelas e gráficos e até o nosso próximo vídeo.